Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição da imersão Jornada Visionária, aqui é onde a gente coloca o cérebro, a alma e o plano dentro de uma jornada para que a sua empresa ela consiga crescer. E não passou, que passou. Qual que é a nossa agenda proposta hoje, né? A gente vai falar muito de visão estratégica de negócio. Eu, particularmente, vou trazer esse assunto. Na sequência, a gente vai entrar com estrutura estratégica de vendas. A Amanda vai explanar muito bem isso. E depois a gente vai falar sobre estratégia de marketing, tá? A Elga, que é a nossa convidada aqui, ela vai detalhar para vocês aí toda a parte estratégica de como você se posicionar no mercado do ponto de vista de marketing. Para quem não me conhece, eu me chamo Sanderson Invernizzi, sou empresário, investidor e atualmente mentor de alta performance em negócios. Visão. Toda empresa ela começa com a visão. Não tem como você ter uma empresa se você não pensar antes na visão. O que que é a visão? A visão é onde você quer chegar. O que que você vai fazer? De que forma você vai impactar o mercado? De que forma você vai trazer o teu serviço, o teu produto? E principalmente, de que forma você vai resolver a dor do mercado? Não tem como você construir uma empresa se antes você não conseguir visualizar. Visualizar o quê? Ponto de partida, ponto de chegada e principalmente a jornada. A jornada é por isso que a gente está chamando aqui de imersão jornada visionária, porque toda empresa ela tem que percorrer uma jornada. E essa jornada ela precisa ser visionária, a gente precisa vislumbrar o futuro, a gente precisa vislumbrar a linha de chegada. Afinal de contas, o troféu, ele só está depois dela. Se a gente para no caminho, ou se a gente não chega até lá, não tem honra ao mérito. Porque na vida adulta e na vida empresarial só se vence o primeiro lugar. Então, vamos em frente. Você sabe onde você quer chegar? Quais são os produtos e serviços que a sua empresa vai vender? Ou até mesmo, qual é o sentido emocional que a sua empresa vai impactar os negócios? Essas três perguntinhas, elas são chaves. São chaves para você começar qualquer tipo de negócio. São chaves para você entender como você vai estruturar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, muito provavelmente você ainda não sabe nem o seu ponto de partida. E não tem empresa se não tem ponto de partida. E não tem empresa se não tem linha de chegada, se não tem alvo, se não tem destino, se não tem meta. E aí aqui falando de meta, a meta é um negócio muito complexo, porque muitas companhias elas entendem que meta é teto, mas na verdade meta é piso. A meta ela foi feita justamente para você quebrar ela. Ela foi feita para você romper. Você não pode nunca fechar abaixo da meta, mas você tem que sempre que romper. Então, já leva isso para o seu mindset, né? Se você hoje já está empreendendo, se você pensa em empreender, não trabalhe com meta como teto, trabalhe como meta como piso. Meta é o mínimo aceitável. Qualquer coisa abaixo disso é inaceitável. Não dá para você aceitar na tua companhia que os seus profissionais, ou que você mesmo, principalmente, sendo linha de frente, sendo a cabeça pensante, sendo a visão estratégica do negócio, que você aceite bater a meta. Você tem que romper a meta, você tem que massacrar a meta. Você tem que conseguir no mínimo duas, três, quatro, cinco, se for possível, 10 vezes a meta. Porque aí sim o teu negócio está acontecendo, aí sim o teu negócio está avançando. E aí, quais são os produtos ou serviços que a sua empresa vai trazer? É por isso que você precisa ter visão. Você precisa conseguir olhar para o lado, você precisa conseguir entender o que a tua empresa resolve no mercado. Qual é a dor que a tua empresa resolve no mercado? Qual é o impacto que você vai trazer? Qual é o impacto emocional? Né? E as pessoas às vezes elas não entendem, elas decidem empreender, mas elas não se ligam que toda empresa por trás ela tem um CPF. E um CPF ele tem uma emoção, ele tem uma história, ele tem um legado. E muitas vezes a empresa ela nasce a partir dessa história, a partir desse legado. E por que que eu estou falando isso para vocês? Por conta de cultura. Porque toda empresa ela tem uma cultura e toda cultura ela começa no estado emocional do ser humano. Não existe cultura que não esteja ancorada, que não esteja alinhada com o estado emocional. Então, qual é o tipo da empresa que você está construindo? Qual é a empresa que você construiu? Qual é o tipo cultural? Qual é a mentalidade que você está trazendo? É uma mentalidade próspera? É uma mentalidade de quem faz? É uma mentalidade fazedora? Ou é uma mentalidade de que, vamos chegar só perto da meta, vamos bater a meta ali e tá tudo tranquilo? Porque quando eu falo para você fazer 3, 4, 5 vezes a meta, não é impossível. É possível, só que para isso você precisa ter uma mentalidade. Para isso você precisa conseguir o quê? Conseguir tratar o teu lado emocional. Você precisa conseguir administrar as suas emoções, porque se você não administra as suas emoções, você não faz bons negócios. Se você não faz bons negócios, você não compra bem, você não vende bem e você não consegue fazer com que os números da tua empresa sejam aderentes àquilo que você está buscando, estejam alinhados
com aquilo que você busca enquanto corporação, enquanto negócio, né? E aí, falando de cultura, eu quero trazer aqui para vocês dois eventos, Rock in Rio e Disney. E por que que eu trago esses dois eventos? Porque diariamente na Disney passam 150 mil pessoas aproximadamente. Essa é a média, tá? Quando eu falo de 150 mil, é por dia, na média. Alguns dias mais, alguns dias menos, mas em geral são 150 mil pessoas por dia. Isso é muita gente. É muita gente. Todo mundo sonha ou já sonhou em ir para Disney em algum momento. Aqueles que ainda não foram, com certeza sonham em ir, e aqueles que já foram, com certeza sonham em voltar. E aí, quando eu falo de cultura, é porque é o seguinte: mesmo passando 150 mil pessoas nesse lugar, você não encontra um papel de bala no chão da Disney. Em contrapartida, a gente vai falar do Rock in Rio. Como que é o Rock in Rio? Comenta para mim aí, você que está do outro lado, como você acha que é o chão do Rock in Rio? Será que a cultura impacta ou não? Será que a cultura é relevante ou não? Né? E é por isso que a gente traz. A sua empresa ela precisa começar com cultura, porque a partir do momento que você tem cultura, você contrata pessoas alinhadas com a cultura. Se as pessoas estiverem desalinhadas com a cultura da tua empresa, você precisa enquadrá-la, né? E esse é o impacto social que a tua empresa vai trazer, de acordo e alinhado com a cultura que você tem. Então, é muito importante que toda empresa ela tenha um estado emocional bem construído, alinhado, para que tenha uma cultura muito forte, uma cultura muito alinhada, uma cultura que colabora com a sociedade, não uma cultura que destrói ou que é irrelevante. Porque não adianta também você montar uma empresa irrelevante. Se você simplesmente montar uma empresa e for uma empresa irrelevante, de que valeu? Não vale de nada. Porque, afinal de contas, a tua empresa ela vai ser conhecida pelo problema que ela resolve, mas também pelo que ela cria de impacto social. Em contrapartida aqui, também falando de cultura, a gente tem a questão dos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Muitos têm carreiras consolidadas aqui e eles acabam migrando para lá para buscar uma situação de vida que eles acreditam ser melhores e muitos acabam se tornando até auxiliares de limpeza, fazendo faxinas por R$ 2.000, US$ 2.000, desculpa, US$ 2.000 em média por mês de pagamento. Pô, isso é bastante dinheiro, né? Aqui no Brasil você não consegue ganhar isso. Mas em contrapartida, aqui no Brasil, se você trabalhar nesse mesmo segmento, você consegue ganhar de 2 a 3 mil ali, reais, dependendo. Só que a hora que você converte no dólar, como a nossa moeda ela acaba sendo desvalorizada, fica muito discrepante. É uma disparidade muito grande. Então, a gente fala que uma pessoa que limpa ambientes aqui no Brasil ganha de 1.500 a 3 mil reais, que seja ganhando muito bem. Em contrapartida, alguém que está lá fora, em outro país, em outra cultura, está ganhando US$ 2.000. Só que quando você converte isso em real, dá R$ 10.000. Olha a diferença. E tudo isso é cultura. Por isso que a gente precisa pensar sempre na cultura, porque no final do dia, no final das contas, a cultura ela vai ditar muito sobre quem nós somos, o ambiente que nós vivemos e o ambiente que a gente está construindo a nossa empresa. Porque uma mesma pessoa que constrói uma empresa aqui no Brasil e a mesma pessoa construindo nos Estados Unidos ou em outro país, que a cultura seja diferente, e aqui eu não estou julgando cultura melhor ou pior. Aqui eu só estou dizendo que a cultura é diferente. Automaticamente, a empresa que essa pessoa vai construir nos dois lugares, ela vai ser uma empresa diferente. Vai ser uma empresa totalmente alinhada com a cultura local, com a cultura regional. E aqui eu já pego um gancho com o assunto que a gente vai falar lá na frente, que são justamente tráfegos locais. Né? A Elga vai explanar isso muito bem, mas também tem a ver com cultura, porque dependendo da cultura do local que você está, você vai ter uma estratégia, você vai ter outra estratégia, não só para tráfego, mas para marketing, para posicionamento de vendas, para tudo que compõe uma companhia, para tudo que compõe uma organização. Então, a cultura ela é fundamental, galera, fundamental. E aqui, qual que é o grande desafio? O grande desafio é alinhar corpo, mente e alma. Mas como assim, Sanderson? Corpo, mente e alma? Empresa tem corpo, mente e alma. Porque por trás das empresas existem pessoas. E em cada pessoa existe um corpo, uma mente e uma alma. Né? E como que isso acontece? O maior desafio de tudo é conseguir alinhar. É você conseguir alinhar essa tríade. Quando você consegue alinhar essa tríade entre mente, corpo e alma, você consegue ter uma empresa estável, você consegue ter uma empresa promissora, você consegue ter uma empresa que vai progredir. Porque uma empresa que só tem mente, ela só tem estratégia. Uma empresa que só tem corpo, ela só tem produto e serviço. E por outro lado, uma empresa que só tem alma, ela só tem relacionamento. E não existe empresa que não tenha estratégia, produto, serviço e relacionamento. Porque, afinal de contas, o que faz vender? O relacionamento que você constrói. Porque pessoas, elas compram de pessoas.
E isso aqui precisa estar muito alinhado, isso aqui precisa estar muito bem alinhado. Por quê? Se você tem uma empresa que ela só tem mente, ela é uma empresa totalmente pensante. Ela pensa muito e realiza pouco, porque todo o tempo ela está revisando a estratégia, todo o tempo ela volta na estratégia. E ela revisa, e ela muda, e ela altera, e ela faz de novo. E isso não é legal, porque você não sai do lugar. Você fica patinando, patinando e não executa. Por outro lado, uma empresa que só tem corpo, ou que tem muito corpo, ela só pensa no financeiro. Então, ela não está focada em pessoas e muito menos na estratégia. Ela está focada em fazer vender. Ela está focada em fazer o faturamento girar. Ela está focada no ROI. Ela está focada no retorno. E aí, por outro lado, ela acaba desconsiderando pessoas, emoções, sentimentos. E no final das contas, tudo é sobre relacionamento. Tudo é sobre o relacionamento que você constrói. E aí a gente tem, por outro lado, uma empresa que só tem alma. É aquela empresa da galera good vibes, da galera de boa pinta, da galera que se relaciona, que toma café, que faz almoço, que faz churrasco, que faz festa, né? E essa empresa também ela não acontece. Por quê? Porque não adianta você só se relacionar. Você precisa ter produto e serviço e você precisa ter estratégia para conseguir vender esse produto e esse serviço. Então, esse é o desafio. O desafio de ter uma boa empresa é você conseguir alinhar essa tríade. A hora que você alinha essa tríade entre corpo, mente e alma, aí você consegue fazer a coisa acontecer. E fazendo a coisa acontecer, você vai cair numa outra seara, que é a organização, diagnóstico e resultado. Não tem como você ter resultado se você não organizar a tua empresa. Tua empresa ela precisa estar organizada. E 90% das empresas elas nascem desorganizadas. Ou mesmo que elas nasçam organizadas, no caminho elas se desorganizam. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo um cenário, vai acontecendo um cenário A, cenário B, e a coisa vai ficando um passivo de ajustes. Você vai precisando ajustar. E à medida que você ajusta um lado, você às vezes acaba quebrando um outro, ou às vezes você acaba desacertando um outro. Então você precisa sempre estar ajustando. E como que você faz para ajustar? Através de diagnóstico. Não tem como você me dizer que você vende muito ou que você vende pouco se você não tem diagnóstico. Você precisa entender. E como que você faz para diagnosticar? Através de pesquisas, através de entendimento. Você precisa sentar e olhar qual é a estratégia da tua empresa, para onde a tua empresa aponta, para onde a tua empresa vai, por onde você quer percorrer. Porque, por exemplo, pegando um exemplo prático, se você pegar um maratonista, ele sabe exatamente em quanto tempo aproximado ele vai terminar aquela prova. Por quê? Porque ele se preparou para aquilo. Ele sabe que ele começa com X de energia e ele termina com Y. E que ao longo do ponto A para o ponto B, ele vai gastar essa energia. Só que ele vai gastar essa energia de forma controlada. E na tua empresa é a mesma coisa. Às vezes o que está acontecendo é você está gastando muito na largada ou muito no processo. E aí você não consegue chegar na linha de chegada. Mas por que que isso acontece? Porque você não diagnostica. Você não faz o diagnóstico da sua empresa. A partir do momento que você faz o diagnóstico, você entende o momento que você está, você sabe o quanto de oxigênio você tem, você sabe a saúde financeira, você sabe a qualidade estrutural da tua empresa, você conhece o quadro organizacional, então você conhece tudo. E aí sim você consegue começar a ter resultado, porque você vai apertando os parafusos, você vai ajustando. E à medida que você ajusta, a coisa vai acontecendo, a coisa vai andando. Mas, de novo, não tem como você organizar e ter resultado se você não fazer o diagnóstico. Você tem que olhar. E muitas vezes a gente só consegue olhar saindo da caixa. Porque você está tão imerso no problema, você está tão imerso na dificuldade, que se você não tira um zoom out para olhar de fora, olhar o panorama como um todo, você não consegue achar a saída, você não consegue identificar onde está o gargalo, você não consegue identificar onde está o problema. Então, esse é o ponto. E aí, aqui a gente vai falar o seguinte: a empresa geralmente ela tem 5 fases, né? Aqui o slide quebrou um pouco, pessoal, mas é isso mesmo, porque acontece no ao vivo é assim. O S de talento ali desceu. A empresa ela tem 5 fases. Qual é a primeira fase? É a fase de sobrevivência, é a fase de confirmação. O que que acontece nessa fase? É a fase que você está lutando no fluxo de caixa. É a fase que você ainda não sabe o que que você vai vender. É a fase que você está descobrindo o seu produto, o seu serviço, como que você vai estruturar tudo isso. Então, essa é a fase, geralmente é a fase mais difícil. E essa fase, geralmente, ela dura de 0 a 5 anos. Por isso que muitas empresas acabam quebrando até o quinto ano. Porque eles não conseguem sobreviver, de fato. E a palavra é essa. Eles não conseguem sobreviver. Porque nesse momento aqui você está em estado survivor. Você só está sobrevivendo. Então, não tem lucro,
não tem ROI, não tem retorno, o payback está longe, parece uma catástrofe. Mas se você tem produto, se você tem visão, se você tem estratégia, se você faz diagnóstico recorrente, você consegue ter resultado. E por menor que seja o seu resultado, de resultado em resultado, a tua empresa ela vai ganhando corpo. A tua empresa ela vai crescendo. A tua empresa ela vai acontecendo. Porque no final das contas, o que precisa é que a tua empresa aconteça. Se a tua empresa acontecer, você vai ter resultado. Então você precisa persistir, né? E aí, a hora que você persiste, você vai cair numa outra esfera, você vai subir o nível, você vai chegar em talento. E o que que é talento? Talento é quando você precisa se cercar de pessoas talentosas, que acreditam naquilo que você pensou. Porque afinal de contas, a empresa ela é o sonho de alguém ou de algum grupo de pessoas, né? Às vezes você tem uma empresa que você sonha sozinho. Você vai lá, abre um CNPJ, estrutura e faz essa empresa acontecer. Por outro lado, às vezes você se junta com dois, três ou mais e vocês também sonham algo juntos e vocês fazem isso acontecer. E aí você vai precisar de talento, pessoas que acreditam naquele sonho, pessoas que têm a capacidade cognitiva, o skill, o soft skill, o hard skill, para quê? Para fazer acontecer, porque ninguém constrói nada sozinho, por maior ou por menor que seja. Você precisa de pessoas, porque no fim tudo é sobre pessoas. E a hora que você vence essa etapa do talento, você vai cair numa outra etapa, que é processos. E na etapa de processos é a hora que você tem que organizar a casa, porque você já passou da fase de sobrevivência, você já tem a galera talentosa contigo e agora você precisa organizar o processo. Por quê? Para o teu time rodar. Porque não adianta você ter só camisa 10 se você não tiver um bom técnico. Se você só tiver camisa 10 e não tiver um bom técnico, você vai ser um time que só vai tomar gol. Você vai fazer gol? Vai, mas você não tem atacante, você só tem atacante, você não tem zagueiro, você não tem centroavante. Como é que você organiza? Como é que você articula a tua empresa? Você precisa ter processos. E é aqui que muito pequeno empreendedor, que muito microempresário morre, porque eles não conseguem mapear os processos. Eles não conseguem conhecer a empresa deles da porta de entrada à porta de saída. E aí você vai falar, Sanderson, mas cara, eu entro e saio pela mesma porta. Tudo bem, mas entre entrar e sair, muita coisa acontece. As engrenagens se conversam. E aí, qual que é o teu processo de compras? Qual que é o teu processo de vendas? Qual que é o teu processo financeiro? Como que você gera o seu fluxo de contas a pagar, a receber? Como que você faz a orquestração de pagamento de fornecedor? Você compra faturado, vende a prazo, ou você compra à vista, vende a prazo, o seu fluxo de caixa quebra, o dinheiro que entra não é o dinheiro que sai, o dinheiro que sai, sai primeiro, e aí bagunça, né? Então, processos. Tudo precisa de processos. Se você bem pensar, o cara para fazer um pão na padaria, ele tem um processo. Ele sabe a hora que ele coloca o fermento, a hora que ele coloca o leite, o ovo, a hora que ele bate, quanto tempo ele assa. Tudo é processo. Por mais que não esteja mapeado, ou por mais que esteja no subconsciente, que depois que você repete tanto uma coisa, ela sai da sua linha de pensamento racional e ela entra na sua linha de pensamento do subconsciente. Aí é uma outra esfera, não vou entrar nesse detalhe, é pauta para outro assunto, mas a hora que ela cai nesse lugar, você consegue executar. É a mesma coisa que dirigir. Quando você começa a dirigir, você entra no carro, aquele desespero, ajusta banco, retrovisor, ajusta o retrovisor do meio, puxa o banco para trás, aí você fala, putz, bagunçou os retrovisores todos, porque eu arrumei eles antes de arrumar o banco. Então, arruma o processo. Entra no carro primeiro, arruma o banco, posiciona o banco, não vai se mexer mais, arruma os retrovisores. E aí você traz eficiência. A hora que você consegue ter eficiência, você consegue ter mais produtividade. Você consegue economizar custo operacional, porque o que acontece é o seguinte, muitos empresários eles não sabem também quanto custa a operação. Quanto custa uma operação? Você sabe quanto custa? Quanto custa entre o comprar, o processar, o vender e o entregar? Porque aqui acontecem muitas etapas. Acontece uma etapa de compra, uma etapa interna de cadastramento, uma etapa de venda, uma etapa de logística, uma etapa financeira. E aí, como é que está mapeado isso? Você tem essa clareza? Você consegue entender? Você consegue olhar? E aí, da hora que você passa disso, você chega, pum, em referência. O que que é referência? A hora que a tua empresa ela alcançou um patamar de uma grande empresa, ou dentro pelo menos do teu segmento. Né? Porque grandes empresas é relativo, né? Você pode ser uma grande empresa dentro de um segmento X. Não necessariamente dentro do mundo corporativo como um todo, mas dentro do teu segmento você pode ser uma empresa referência. E o que que é uma empresa referência? É aquela empresa que os seus parceiros, os seus concorrentes, eles te olham e falam, cara, essa empresa aqui faz certinho. Essa empresa aqui, ela está há muito tempo no mercado, ela está crescendo. Entra ano, sai ano, os caras crescem 10, 12, 15%, 1% que seja, mas ela está em constante crescimento.
ela está aplicando o PDCA, ela está fazendo, ela está errando, ela está corrigindo, ela está melhorando. E é isso. Você precisa se tornar referência. E a hora que você chega nesse pilar, você já está quase no topo. O próximo passo é a inovação, porque aí aqui você já está naquele plus, né? Você já está no a mais ali. Então, como é que você vai agir nesse pilar? É a hora que você precisa inovar. E inovar não necessariamente é resolver a roda, tá? Não é inventar a roda novamente. Inovar é o seguinte: você toca violão, invente um novo método para tocar violão. Você varre a casa, invente um novo método para varrer a casa, que seja mais eficiente do que o método atual, que seja mais econômico, que seja mais rentável, que te economize energia, que te economize etapas de processo, que sejam mais eficientes, que te faça entregar o teu produto ou o teu serviço mais rápido para o teu cliente. Tudo isso é inovação. A inovação ela não está ancorada só em você fazer algo que não existe. Às vezes as pessoas, ou as pessoas que, os empreendedores que pretendem abrir negócios e que pretendem começar negócios, eles se perdem um pouco no seguinte sentido: eles acham que inovar é fazer algo novo, e não é fazer algo novo. É você fazer algo que já existe de uma forma nova. Não é você inventar a roda, mas você inventar a forma de usar a roda. Muda a forma que você usa a roda, faz com que ela seja mais eficiente, usa a força G, usa a força da gravidade, enfim, faz com que aquilo seja mais com menos, faz com que aquilo seja mais produtivo. E às vezes a sua inovação não está pautada em economizar. Às vezes você vai gastar mais, só que você vai resolver um problema maior, só que você vai trazer uma solução maior para o mercado, para o mundo, né? E aí aqui a gente vai falar sobre o estado de sobrevivência, como que funciona nesse estado, né? Como que você sai desse estado? Porque é muito fácil eu falar para você que você tem que tirar a tua empresa, mas como é que você tira essa empresa desse estado, né? Como que você sai daquela luta? Porque a hora que você está nesse lugar, você está em dois estados emocionais. Ou você está lutando ou você está na fuga. É luta ou fuga. Ou você quer lutar para vencer, e aí você ativa o guerreiro, é igual aqueles filmes de guerra que você vai explodir e vai fazer acontecer. Ou você vai fugir. E aí você vai se esconder embaixo da cama e aí você não quer mais empreender e aí você desiste. Então, começa rápido. É aqui que mora a grande sacada. Começa rápido. Erra o mais rápido possível. Porque à medida que você erra, você corrige. À medida que você corrige, você fecha um produto. Você fala: opa, eu comecei, eu errei, eu corrigi, virou um produto. Virou um produto, já dá para vender? Vende, mas melhora. Melhora o teu produto. Foca na melhoria contínua. Quanto mais você faz algo, quanto mais você melhora algo, maior valor agregado. E a hora que você consegue chegar no fim dessa esteira, você tem um produto âncora. Eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é um produto âncora, mas gravem isso. Produto âncora. Se você sabe o que é produto âncora, manda no chat aí. Eu sei o que é produto âncora. Só para eu saber o nível de consciência que a gente tem aqui, porque aí eu já vou começando a avançar e construindo a linha de raciocínio aqui, tá, galera? Eu não estou me atentando muito ao chat aqui, mas eu vi que vocês estão comentando. A Amanda e a Elga aqui, qualquer coisa, elas vão respondendo aí. Então, começa, erra, corrige, fecha o produto, melhora o produto e, sim, tira o teu produto âncora da caixa. E aí você sai do estado de sobrevivência, porque nesse estado de sobrevivência, você não tem produto âncora, você não tem fluxo de caixa, você não tem processos, você não tem profissionais bem paramentados, bem treinados, sabe? Não está alinhado, o negócio ainda está quadrado, então você tem que errar, errar, errar. E aqui tem uma questão que aí a gente traz, que é a diferença entre a pedagogia e a andragogia, né? Que é a diferença entre o processo de aprendizagem entre uma criança e um adulto. O adulto ele tem pavor de errar. E é isso que dificulta. Porque por você não querer errar, você acaba se travando. Por você não querer errar, você não dá o passo que tem que dar. Como que uma criança aprende a andar? Ela aprende a andar caindo. E ela cai, ela levanta, e ela cai. E quanto mais ela cai, melhor ela fica. E quanto mais ela cai, ela consegue dar mais um passo. Então ela dá um passo e cai, aí ela levanta e dá mais um e cai, aí ela consegue dar dois, mas ela cai de novo. E ela consegue dar três, mas ela cai de novo. E daqui a pouco ela consegue andar, mas ela não sabe correr. E ela vê as crianças do lado correndo e ela quer correr. E aí ela tenta, porque ela não tem medo de errar. Então, é mindset. O que está faltando na tua empresa, o que está faltando para você dar certo é mindset. Você só precisa mudar o teu mindset. Você só precisa parar de ter medo de errar. Porque o problema não está em errar. O problema está em ficar persistindo no erro. E às vezes, não errar é persistir num erro. É persistir no erro da procrastinação.
é persistir no erro de não arriscar, é persistir no erro de não acreditar naquilo que você sabe que vai dar certo. E aí tem algumas questões psíquicas que vão fazer o seguinte: o teu cérebro ele só está te sabotando, porque ele sabe que se você fizer aquilo que tem que fazer, você vai dar certo. E aí o problema é que você vai sair da zona de conforto. O problema é que você vai faturar mais. E aí, faturando mais, sabe a casa que você mora? Você não vai mais morar. Sabe o carro que você anda? Você não vai mais andar. Sabe as pessoas que você convive? Você não vai mais conviver. Por quê? Porque você deu certo. E aquelas pessoas ainda talvez não deram. Então, o teu cérebro não quer se desligar emocionalmente dessas pessoas. Ele quer que você continue ligado emocionalmente ali. Então, você precisa romper. E é natural, algumas pessoas vão ficar no caminho, não tem jeito. Não tem como você levar todo mundo para a linha de chegada. Algumas pessoas nem querem chegar na linha de chegada. Algumas pessoas não querem trilhar o caminho que você quer. Algumas pessoas só querem ficar ali na zona de conforto. E tá tudo bem, é só uma questão de escolha. Só que não assassine a tua empresa, não assassine os teus sonhos, porque as pessoas que estão ao teu redor não querem mudar. Se é um sonho seu, se você acredita, vai lá e faz. E se está fazendo sentido para você, manda aqui no chat um putz, faz sentido. Manda um putz para eu saber que está fazendo sentido, que está conectando e que para você está entendendo, porque eu preciso que você entenda que a sobrevivência da tua empresa ela depende do teu emocional também. Ela depende do teu estado emocional. Se você não está resolvido emocionalmente, provavelmente você não vai conseguir avançar essa etapa. Você vai ficar rodando em círculos. E aí você vai olhar para trás e vai ver o seguinte: faz 5 anos que a minha empresa está no estado de sobrevivência. Faz 5 anos que eu estou no estado de sobrevivência. Faz 5 anos que eu faturo. Eu tenho produto, eu tenho um time, mas eu não rompo, porque se você romper, as pessoas vão ficar jogadas no caminho, e não é isso. Elas só não decidiram te acompanhar. E é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. E aí, seguindo, a gente vai falar de talentos. Você precisa investir em pessoas, porque no final tudo é sobre pessoas. Uma empresa, ela não existe sem pessoas. Clientes não existem sem pessoas. Fornecedores não existem sem pessoas. Então, tudo está relacionado ao ser humano. Então, foca no desenvolvimento do teu time. Foca no desenvolvimento pessoal do teu time, dos teus colaboradores, principalmente dos teus liderados. Ah, mas eu comecei uma empresa agora. Como que eu vou contratar um líder? Forma um líder. Você não é o cara da visão? Você não é a mulher da visão? Não foi você que sonhou essa empresa? Então você sabe o que tem que fazer. Ah, mas eu não tenho as capacitações. Então busca, vai lá, se capacita. Compra conhecimento. Ninguém nasceu sabendo, mas todo mundo tem acesso a adquirir conhecimento, adquirir aquilo que precisa. Então, olha para a tua empresa, lembra lá atrás do diagnóstico? Pô, talvez no teu diagnóstico vai apontar lá. Eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender a liderar, eu preciso aprender a encantar pessoas. Então vai lá, se desenvolve, busca, faz acontecer. Porque às vezes é isso que está faltando. Você só precisa que isso aconteça, mas ninguém vai se capacitar por você, porque o conhecimento ele é transferível. Eu consigo transferir aqui para vocês, igual eu estou fazendo agora, o conhecimento que eu tenho, a visão de mundo que eu tenho, a consciência que eu tenho, mas eu não consigo enfiar isso na cabeça de vocês se vocês não quiserem. Então olha para a tua empresa, vê lá qual que é, faz uma lista de melhorias. O que que você precisa melhorar? Qual é a capacitação que você precisa? Qual é a capacitação que está faltando para você? O que que você precisa buscar? O que que você precisa alcançar? Faz essa lista, porque a hora que você faz essa lista, você tira da cabeça. Tirou da cabeça, você vai estar com a sua mente livre para você ser criativo. Ninguém consegue ser criativo com a cabeça cheia de problema. Então, à medida que você não tira as coisas da cabeça e você guarda tudo na cabeça, sua cabeça fica cheia. É igual um computador. O computador, por mais novo que ele é, por mais novo que ele seja, você pode comprar ele agora. Só que se você colocar lá foto, música, vídeo, arquivo, a hora que ele encher, ele vai ficar lento. A tua cabeça é a mesma coisa. Se você está cheio de problema, se você não está conseguindo resolver as coisas, se você não está tirando as coisas da cabeça, colocando no papel, ou num bloco de notas, ou num post-it, ou no celular, em algum lugar, você não vai conseguir ser criativo. Uma das principais coisas que eu faço é anotar, cara. Eu tenho. Às vezes eu me perco nas anotações, mas a hora que eu preciso eu vou lá procurar e acho. Mas não está preso na minha cabeça. E é por isso que eu consigo ter uma mente criativa.
porque eu livro o espaço. Eu não fico com a minha cabeça presa em coisas que eu não vou conseguir resolver naquele momento. Então eu sei que eu tenho que resolver, eu anoto. Depois eu volto lá e consulto. E aí quando eu consulto, eu tô com a cabeça vazia, eu consigo ser criativo. Então foca em desenvolver líderes. Desenvolva os líderes que a tua empresa precisa. Você não precisa ir lá no mercado pagar caro e contratar alguém pronto. Porque às vezes você vai contratar um cara que é tão pronto que ele é mais pronto que você e naturalmente ele deveria sentar no teu lugar. Só que o teu ego não vai deixar, porque você vai falar, pô, mas eu fundei a empresa. Eu sou o fundador, eu sou o owner. E aí, quando você está nesse lugar, sabe o que acontece? Tua empresa não cresce. Porque lá fora tem um cara que é melhor. Você até contratou ele, só que você não dá o teu lugar para ele. E ele está muito mais capacitado que você para fazer o negócio acontecer. Então, para você não esbarrar nisso, se capacita. Vai lá, busca um cara despreparado, ou talvez não tão preparado, treina ele, faz o cara ficar bom, faz o profissional ficar bom para que ele consiga liderar. E aqui tem uma dica de ouro que eu vou dar para vocês, que é o seguinte: pequenas empresas, a cada 5 pessoas, coloca um líder. Você vai ver como vai funcionar. Não adianta você ter 10 pessoas, 20 pessoas e um gerente. Não. Dilui esse gerente. A cada 5, coloca um líder. Ele não precisa ser um gerente, mas ele só precisa ter postura de líder. E como que você identifica alguém que tem postura de líder? Senso de dono. É alguém que está preocupado com o faturamento da empresa? É alguém que está preocupado com quanto a empresa gasta? É alguém que está preocupado na economia operacional da empresa? É alguém que está preocupado com a sobrevivência da empresa? Cara, esse cara tem potencial a líder. Talvez ele não conheça os soft skills. Talvez ele não tenha os hard skills também. Mas o fato dele ter um sentimento de dono já te dá 50% do caminho, porque os outros 50% é aprendível. O cara consegue aprender, você consegue ensinar. Se você não tiver competência para ensinar, você consegue contratar alguém que tem e a coisa vai acontecer, a coisa vai andar. E aí, quando a gente chega em processos, mapeie os processos da tua empresa. Você precisa saber aonde começa, por onde passa, aonde termina. Olha esses processos, mas não adianta você criar esse processo e nunca mais olhar para ele. Você precisa visitar esse processo periodicamente. Periodicamente você precisa visitar esses processos. Periodicamente você precisa voltar lá, olhar, tá acontecendo? Tá legal? Tá fazendo sentido? Pô, não tá, tem um processo aqui que ele só trava. Tá, o que que a gente faz com esse processo? A gente tira ele, a gente melhora. Ah, vamos tirar. Tá, se tirar, quebra onde? Entenda, tenha a visão do todo. Você precisa ter a visão do todo. E às vezes, sabe o que acontece? O processo está só na sua cabeça. É o lance do padeiro. O cara sabe fazer pão. Ele conhece o processo de fazer pão. Mas sabe o que ele faz? Ele não anota em lugar nenhum. Aí tá na cabeça dele. Aí alguém chega lá e fala assim, cara, não tem leite agora. Ah, não, vamos pôr o leite depois. Só que ele nem sabe o impacto que vai dar de pôr o leite depois. Aí o pão não cresce, aí o pão fica duro. Ou a massa não dá liga. Por quê? Porque ele não entendeu o processo de ponta a ponta. Então ele não sabe aonde que eu posso mexer, que não vai dar problema. Então esse é um ponto. Entenda os processos da tua empresa, mas entenda de verdade. Mapeie, olhe, revise, faça questionamentos. Tá, mas se eu tirar isso daqui, o que que acontece? Ah, mas se eu mudar daqui para cá, o que que acontece? Ah, mas se eu fizer isso aqui antes disso, o que que acontece? Vai fazendo os estudos de caso, porque por maior ou por menor que seja o teu negócio, se você olhar o processo, você vai entender que dá para melhorar. Se você olhar o processo, você vai entender que tem algum ponto falho, que tem algum ponto que precisa de um ajuste. E às vezes é um ajuste fino. E aí, como que você pega isso? Monitorando. Se você não monitorar, você não pega. Então você tem que monitorar o processo. Por isso que eu falo, não adianta você criar o processo, não adianta você não revisar o processo, não adianta você não monitorar, porque se você não monitorar, se você não revisar, se você não fizer tudo isso que eu estou falando, você não vai conseguir criar um processo eficiente. Você vai criar um processo para inglês ver. E não é isso que resolve a empresa. Não adianta você ir lá e falar, minha empresa é super estruturada, minha empresa tem 45 processos, tá bom. Qual é o processo mais importante da tua empresa? Comenta para mim aí, quem tem empresa. Você sabe qual é o processo mais importante da tua empresa? Comenta para mim se sim. Fala para mim. Você sabe qual é o processo mais importante da tua empresa? Ou você acha que sabe? Experimenta parar esse processo, vê se de fato ele é o mais importante, vê se a empresa vai quebrar. Vê o que que vai acontecer. Faz uma projeção de cenários. Putz, se isso aqui parar, o que que acontece? Entendeu? Então, repete esse processo, faz a coisa acontecer, faz a coisa repetir. E aí você se torna referência. A hora que você se torna referência, você precisa se manter consolidado no mercado. Esse é o desafio. Porque aí você começa a brigar com outra categoria.
Você começa a brigar com os gigantes do teu segmento. Não necessariamente você vai brigar com os gigantes a nível nacional, a nível mundial, mas dentro do teu segmento. Qual que é o teu segmento? Se a gente está dando um exemplo aqui de padeiro, a padaria. Tá, você vai começar a brigar com as referências em padaria. Ah, não, mas eu tenho uma loja de roupa feminina. Você vai brigar com essa galera. Ah, não, mas eu tenho um e-commerce. Você vai brigar com essa galera. Então você precisa ser referência. E aí você precisa fazer com que o seu negócio cresça, com que o seu negócio se mantenha ali, né? Então busca parceria, não necessariamente com o teu concorrente, obviamente, mas existem braços dentro do teu segmento que eles vão te fornecer ou que eles vão te contratar. Busca parceria, porque no final das contas, empresas ajudam empresas. É igual os seres humanos, porque a empresa ela é uma extensão do ser humano. Então lembre-se, atrás de um CNPJ tem um CPF. Então todo o comportamento de um CPF ele acaba se refletindo e se reverberando num CNPJ. Por isso que eu falo, corpo, alma e mente. Toda empresa tem corpo, alma e mente, porque tem um ser pensante ali, tem um ser vivo ali. Então, empresas ajudam empresas, porque se eu te pedir agora um copo de água, se você conseguir me dar, você vai me dar. A mesma coisa. Tô com dificuldade em crescer carteira de cliente. Meu, olha para um fornecedor do lado. Cara, você não consegue me ajudar? Talvez ele tenha ali alguém para te indicar. Você não vai chegar no concorrente e falar, amigão, deixa eu roubar o teu cliente. Não. Mas o cara que está ali no ecossistema te alimentando ou te consumindo, você consegue trabalhar com ele. Você consegue fazer com que ele te ajude. Você consegue trocar. Você consegue ter essa troca. Então, não hesite, troque, porque empresas ajudam empresas. E aí você vai cair na esfera da inovação. Como é que você inova? De novo, não é inventando a roda, é inventando um novo jeito para usar a roda. Então, toca violão de um jeito, inventa um novo método para tocar violão. Você já vai estar inventando alguma coisa, você já vai estar inovando em alguma coisa. Não necessariamente você vai estar criando, porque aqui o que acontece? Muitas pessoas e muitas empresas, consequentemente, elas entendem que inovação é criação. É totalmente diferente. Inovação é uma coisa, criação é outra. Você faz pesquisa com os teus clientes, você entende o que que o seu cliente sente a hora que ele compra o teu produto, a hora que você entrega o teu serviço. Qual é o sentimento que ele tem? É um sentimento de satisfação? É um sentimento de alegria, de felicidade ou é um sentimento catastrófico, de insatisfação? O cara sente que ele está pagando caro por um produto ou ele sente que ele está pagando caro por um serviço? Isso você precisa saber. Qual é o sentimento que a tua entrega? Porque você pode entregar um produto ou você pode entregar um serviço. Qual é o sentimento que a tua entrega gera no teu cliente? Quando o teu cliente compra, qual é o sentimento que você gera? Você aplica NPS? Comenta para mim aqui, galera. Vocês sabem o que é NPS? Todo mundo aqui sabe? Comenta sim ou não. Enquanto vocês vão comentando aqui, o pessoal tá dando uma olhada no chat lá. Se tiver alguma coisa, alguém vai me interromper aqui, a gente vai falar. Mas eu dei uma olhada aqui que o Rafael falou prospecção. Eu acredito que foi para a pergunta anterior, que a dificuldade está na prospecção. É isso, Rafael? Comenta para mim aí, se a dificuldade está na prospecção. Quando a gente fala de prospecção, eu vou entender, eu vou assumir que a dificuldade é prospectar. Quando a gente fala de prospecção, já pegando um gancho aqui em inovação, como é que você está prospectando o teu cliente? Como é que você está posicionado na internet? Como é que você está posicionado? De novo, a Elga vai detalhar isso muito bem. Mas como é que você está posicionado no Google Meu Negócio? Como é que a internet te vê? Como que o cliente te vê? Como é que você chega? No século XIX, eu não tenho aqui, mas eu pegava uma pastinha embaixo do braço e eu batia na sua porta assim, ó, tuk, tuk, tuk. Tem um produto aqui, quer comprar? Hoje eu não preciso fazer isso, cara. Hoje eu consigo explodir dentro do seu celular. Na hora que você está na tua cama, você acorda, bom dia, o primeiro bom dia é o meu. Bom dia, estou aqui para te vender. Me compra. Então, como é que você está fazendo isso? Porque a prospecção, ela é isso. A prospecção é você impactar o cliente. Como é que você impacta o cliente? Você impacta através do Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, jornal, revista, panfleto. Como é que você impacta? Passa um avião e joga um monte de papel, que antigamente, quando eu era criança, eu ficava na rua, eu via. Passava aqueles aviões e jogava um monte de papel, poluía a cidade inteira. Mas é uma forma de impactar o cliente, né? É uma forma de impactar o cliente. Uma outra coisa, depois que você impacta um cliente, ele reverbera em outros, é prospecção também. Voltando no exemplo da Disney. Vocês sabiam que a Disney, todo dia, ela lança o parque novamente?
Todos os dias, aquelas mesmas 150 mil pessoas que vai até lá, eles assistem o mesmo show, com a mesma quantidade de fogos, no mesmo horário, do mesmo jeito, o mesmo Mickey, tudo igual, não muda nada. Se você foi lá 10 anos atrás, se você for lá hoje, é o mesmo show. Se você for daqui 15 anos, é o mesmo show. Sabe por quê? Porque o encantamento do cliente está aí. Porque a energia que eles colocaram para inaugurar o parque, eles colocam todo dia. Eles colocam a mesma energia, cara. E tudo é energia. A hora que você vai vender é energia. A hora que você vai comprar é energia. A hora que você vai criar um negócio é energia. Você precisa ter energia, você precisa colocar energia. Então a Disney entendeu isso e por isso que ela é a mágica, por isso que ela é do jeito que é. Porque os caras entenderam isso, então eles falaram, cara, a gente inaugurou o parque, vamos inaugurar de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Tem mais de 80 anos que os caras estão inaugurando o parque todo dia. Todo dia eles gastam a mesma quantidade de fogos. E aí você fala, pô, mas os caras gastaram sei lá quantos toneladas de fogos. Tá, eles vão gastar isso todo dia. Porque isso faz parte da essência deles. Porque eles entenderam que a parte do impacto, a parte da prospecção, a parte da atração é isso. Porque se eles mudassem o enredo, as pessoas talvez não iriam. Talvez não iria passar 150 mil pessoas lá por dia. Por dia. Vocês têm noção que 150 mil pessoas por dia naquele parque é muita coisa. É muita coisa. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Falei sobre a prospecção, não pode parar. Ah, legal, legal, Rafa. Mas eu peguei um gancho aqui já também. De repente serviu para alguém, né? E de fato, a prospecção, ela não pode parar. Você tem que prospectar o tempo inteiro. Só que aí eu vi que a Lorena também colocou, eu não prospecto. E aí, Lorena, entendendo mais ou menos um pouco do teu negócio pelo que você falou no começo aqui, eu entendo que você não precisa prospectar, talvez porque o seu cliente, ele te indica, ele te recomenda, você está posicionado na internet de alguma forma, as pessoas acabam vindo. Você acaba sendo atração de alguma forma você atrai, igual, por exemplo, a Disney. A Disney também, pegando esse gancho ainda, ela não faz propaganda. Você não vê propaganda na internet do Walt Disney, da Disney. Sabe por quê? Porque as pessoas vão até lá, as pessoas querem ir até lá. As pessoas souberam que existiu o lançamento desse parque, a estrutura do parque, e todas as pessoas querem ir até o parque. Então, o parque já é a atração de fato. Então, ela não gasta um real com propaganda. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que ela converteria em propaganda, ela investe no lançamento do parque de novo. E é aí que está a mágica. Ele pega toda a grana que ele gastaria em tráfego pago, em anúncio, em parceria, em um monte de coisa, ele pega toda essa grana e pum, pum, vamos inaugurar o parque de novo. Beleza, é isso. E aí a mágica acontece. Isso é inovação. Comenta aqui pra mim se você em algum momento já parou pra pensar. Paciente não. Tá. Paciente não indica amigo para fazer terapia com a mesma terapeuta por conta de medo, só uns 5%. Então, todo momento você tem que estar com novos CACs, né? Você tem que fazer nova aquisição de clientes, você tem que estar todo o tempo fazendo aquisição de clientes ali. Entendi. Bom, eu vi que alguém aqui falou, eu contratei duas vendedores que só trabalharam na Disney e elas falam de lá com encantamento, e isso é a falta de nossa cultura. Exatamente, é uma questão cultural. É, eu imagino que as pessoas que trabalharam lá, eles falam de lá como se fosse um sonho, tipo, pô, e era o trabalho dos caras. Você que tá aí, que hoje talvez você tenha uma empresa ou não, mas você fala com esse entusiasmo da tua empresa? Você fala com esse entusiasmo do teu trabalho? Talvez não. Por quê? Porque tá faltando encantamento. Porque você não tá encantando e você não tá sendo encantado. Então, é isso. Eu tinha visto alguma outra coisa aqui sobre o NPS. Tá. Bom, só para a gente avançar aqui, NPS nada mais é do que pesquisa de satisfação do cliente. É você pesquisar como que o seu cliente se sente, o que ele acha e qual é a opinião dele sobre a tua empresa. Então, a partir do momento que você faz o NPS, você sabe se o cara gosta, você sabe se ele está sendo encantado, você sabe se ele está se sentindo atraído, se ele está se sentindo repelido. Você consegue identificar tudo isso. Você consegue mapear tudo isso e aí você faz o quê? Uma ação de melhoria contínua, pontuada em cima das necessidades que o teu cliente te traz. Então, imagina que eu não vou mais sonhar. Eu vou sonhar e vou falar, não, eu acho que o meu cliente quer isso. Não, eu não vou sonhar. Eu vou perguntar, cliente, o que que você quer? Cliente, o que que está te faltando? Cliente, o que que você gostaria? E ele vai me falar. E aí você concorda que se eu te ofereço água, mas você quer suco?
Você não vai ficar satisfeito eu te trazendo água. Então não é melhor eu te perguntar, você quer suco ou você quer água? E aí você me fala, não, eu quero água. Tá bom, tá aqui sua água. Quer gelada ou quer sem gelo? Não, eu quero natural. Tá bom, natural. Não, eu quero com uma pedra de gelo. Tá bom. Não adianta eu pôr duas, achando que eu vou ser super proativo. Não, você pediu com uma. Então, NPS vai te aproximar do cliente, vai te fazer entender o cliente. E se isso aqui está fazendo sentido, e se você acha que isso aqui vai mudar alguma coisa no teu jogo, comenta assim, já tá pago. Comenta assim, já tá pago. Eu sei que vocês não pagaram nada e o nosso objetivo aqui era entregar de graça mesmo. Mas comenta aqui para mim, só para eu saber, já tá pago. Só para eu saber que o conteúdo está sendo valioso e está fazendo sentido aí para vocês. Porque também é uma forma da gente entender que o que a gente está fazendo aqui vale a pena. Porque da mesma forma que eu estou falando para vocês de encantamento, eu preciso me preocupar com a qualidade. Então agora eu estou fazendo um NPS com o meu cliente. Meu cliente é você. Meu cliente é você que está aí do outro lado. O que que você está sentindo falta aqui? Você está gostando? Está fazendo sentido? Não está? Comenta para mim, fala para mim se tá pago, se não tá, se tá ruim, se tá horrível, porque o meu coração é ensinável. Então, por maior que seja a crítica que vem, eu vou aprender com essa crítica, eu vou melhorar e vou voltar aqui de novo, vou bater na sua porta e falar, tô pronto. Me avalia de novo. Ah, não tá bom ainda. Tá bom, vou voltar, vou fazer a lição de casa, tô pronto. Me avalia de novo. E assim, esse é o processo empírico. É isso que vai fazer você subir no pódio, porque não tem como dar errado. Só que você tem que fazer até dar certo. E fazer até dar certo, às vezes, é 5, 10, 12, 20, 30 vezes. Não é pauta para esse assunto, mas só para vocês entenderem. O meu primeiro salto considerável na minha vida levaram-se 10 anos. Duas mãos cheias. Eu precisei encher duas mãos. Foram 10 anos. Sabe o que que eu consegui? Porque eu não parei. Eu consegui porque eu não parei. Então comenta para mim. Comenta para mim se está valendo a pena ou não. Não, não seja escasso. Já desbloqueia isso na tua cabeça. Já desbloqueia a escassez, porque escrever não paga imposto. Só comenta, mesmo que seja não. Tá ruim, tá bom, para mim, ok, eu vou aceitar. Eu vou voltar e vou fazer minha lição de casa. Mas eu preciso saber se eu estou gerando alguma transformação em você. E aí, falando sobre organismo vivo, as empresas, elas de fato são corpo, mente e alma. E o desafio é alinhe tudo isso. Não tenha mente demais e não tenha alma demais e nem corpo de menos. Tenha tudo na medida certa, porque de acordo, conforme as coisas. Oi? Deixa eu montar aqui. De acordo com você alinha tudo isso, conforme você alinha tudo isso, a coisa flui. E se você não alinha, a coisa não flui. Peraí que agora parou aqui o negócio. E as empresas de sucesso, elas necessitam que você entenda de pessoas. Não tem como a tua empresa ter sucesso se você não entender de pessoas. Empresa é composto por ser humano. Ser humano precisa entender de ser humano. Se você não entender de ser humano, a sua empresa não vai acontecer. Então, como eu falei lá atrás, desenvolva teus líderes, desenvolva teu time, se preocupa com a qualidade. Sabe qual que é uma chave que eu daria para vocês aqui? Quem tem empresa aí, comenta eu, só para eu saber se tem alguém que tem empresa aqui. Comenta aí, eu. E eu preciso que vocês comentem, pessoal, de verdade, porque para esse conteúdo aqui fazer sentido, eu preciso que vocês interajam. Beleza, eu. Vai lá, Lorena. Depois a gente consegue deixar o gravado. A gente vai abrir para vocês um gravado. A gente vai mandar um link lá no grupo, tá bom? Bom, mas para você que tem empresa, não é minha, mas trabalho como se fosse. Exatamente, isso é senso de dono. É isso que é liderança. E aí, a pergunta aqui é o seguinte: algum dia você já sentou com um colaborador teu, na tua empresa, ou no CNPJ que você empreende, naquilo que você faz, e você perguntou assim: qual é o teu sonho? Por que que você está aqui todo dia? O que que te faz acordar todo dia? Qual é o teu sonho? Qual que é a tua meta de vida? Você já fez essa pergunta? Eu não sei se vocês sabem, mas essa pergunta ela é transformadora. Por muitos anos na minha vida, como eu falei, meu grande salto levaram-se 10 anos. Por muitos anos da minha vida eu liderei pessoas dentro do CNPJ de outras pessoas. E quando eu fazia essa pergunta, as pessoas não entendiam, elas é como se fosse um êxtase. Como assim, cara?
Como assim você quer saber qual é o meu sonho? Como assim você quer saber o porquê que eu tô aqui? Como assim você quer saber por que que eu acordo? Sim, porque se você trabalha comigo, se a gente tá junto numa empreitada, eu preciso saber qual que é o teu sonho, para eu lutar o teu sonho com você, cara. Para eu lutar o teu sonho com você, para eu fazer com você acontecer aquilo que você busca. Porque ninguém trabalha porque gosta. Existem os workaholics, ok, mas eu tenho certeza, ele gosta muito mais de estar em churrasco com a família, ele gosta muito mais de estar se distraindo com a família do que estar trabalhando. Ou ele não gosta da família dele, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Mas vamos entrar no mérito do senso comum. Do homem comum é o seguinte: todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gostaria de estar em família e todo mundo tem um sonho. Então, o que que te faz acordar todo dia? Entenda do teu funcionário, entenda do teu colaborador. Sabe por quê? A hora que você fizer isso, você humaniza. A hora que você fizer isso, você gera conexão, você faz acontecer, você se aproxima, entende? E aí, às vezes, o que está faltando no teu time é isso, é só você parar um pouco e se importar. Se importar com o ser humano que está do outro lado trabalhando com você. A hora que você fizer isso, você vai conseguir entender o porquê que ele está feliz, o porquê que ele está triste, o que está acontecendo, o que está impedindo, o que está faltando. E aí você vai apertando os parafusos. E quando você menos esperar, você tem um time de alta performance. E eu estou te contando tudo isso para te dizer que é o seguinte: por 10 anos na minha vida, até eu conseguir dar o meu grande salto, eu fui esse cara. Eu era o cara que me importava com as pessoas. Eu era o cara que perguntava: você tá bem, você não tá? O que que tá faltando? Como que eu te ajudo? E isso fez com que várias vezes, em várias empresas que eu passei, eu tivesse uma das melhores equipes. E não é modéstia, não, é de fato. Isso fazia com que eu tivesse uma das melhores equipes, por quê? Porque as pessoas entendiam que eu me preocupava com eles. As pessoas entendiam que eu estava ali também pelo sonho deles, eu não estava ali só pelo meu sonho. Eu era a ponta, mas embaixo de mim tinha uma galera. E essa galera precisava estar todo mundo em conjunto. Então a gente alinhava os pensamentos, a gente alinhava os objetivos, a gente fazia acontecer. E à medida que você faz acontecer, à medida que você trabalha em grupo, você se destaca. E à medida que você se destaca, você não se destaca sozinho, você destaca a tua equipe. A tua equipe se destaca. E aí a companhia vê. E à medida que a companhia vê, você cresce, o seu liderado cresce, as pessoas que estão embaixo crescem, todo mundo cresce porque o resultado é iminente. E aí agora vamos falar um pouquinho de produto âncora, né? Como eu falei lá atrás, produto âncora é aquele produto que garante entre 70 e 80% do teu faturamento. Qual que é o teu produto âncora hoje? Para você que tem empresa aí, comenta para mim. Qual é o teu produto âncora? Qual é o produto que te garante 70% do teu faturamento hoje? Que se todo o resto parar, esse produto ele vai trazer 70% da grana para dentro do caixa. Qual é o produto? E aí, quando a gente fala de produto âncora, você sabe o que é um produto âncora? Produto âncora é justamente isso. É o produto que te garante 70% dos teus resultados. E aí eu vou fazer uma pergunta, comenta para mim aqui é o seguinte: alguém aí sabe qual que é o produto âncora da GM? GM, para quem não sabe, é a Chevrolet do Brasil. É uma fábrica de carros, uma indústria de carros. Então comenta para mim, você sabe qual é o produto âncora da GM? A GM, ela, assim como a minha empresa, assim como a sua deveria ter, ela tem também um produto âncora. E esse produto âncora, ele garante 70% do faturamento. E aí eu vou dar uma dica, que se de repente você não souber, para te ajudar. A GM tem dois produtos âncoras. Dois. Por quê? Porque a GM entendeu que ela tem a classe A e ela tem a classe B, C, D, E, todo o resto. Então, ela tem um produto âncora para a classe A e ela tem um produto âncora para a classe B, todo o resto. Então, quais são esses produtos? O primeiro é o Onix. O Onix é o carro mais vendido da história da GM. A GM vendeu o Onix como ninguém. Tem 1 milhão de Onix na rua. Esse é o produto âncora. Por quê? Porque saiu da classe A, classe B+, e todo o resto, todo mundo quer comprar Onix, porque é um carro bom, porque é um carro eficiente, porque é um carro econômico, porque é um carro de preço justo, porque é um carro que resolve, porque é um carro que faz acontecer. Aí quando você sai desse lugar, você vai para o lugar da classe A. A classe A compra que carro? S10, que é a caminhonete da Chevrolet. Então, a hora que você junta o Onix e a, Chevrolet, e a S10, os dois, eles garantem 70% do faturamento. Então, esse é o produto âncora. E aí, na tua empresa, muito provavelmente o que está faltando é justamente um produto âncora, né? Você já acertou seu produto âncora? Você já tem esse produto? Porque às vezes o que acontece é o seguinte, você está no estado de sobrevivência. E aí você entra naquele modo desespero.
Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e você não acerta o produto, porque você tira o foco. E existe uma coisa que chama-se remir o tempo. Como que você faz remir o tempo? Foco. Tudo aquilo que você foca expande. E tudo aquilo que você faz todo dia, você fica muito bom. Então, você precisa focar. Foca em um, faz aquele produto ficar bom, faz aquele produto ser âncora. Depois que aquele produto virar âncora, que ele garantir o faturamento, que ele conseguir sustentar a operação, aí você começa a pensar em outros. E aí você pode abrir 2, 3, 5, 10, 15, quantos você quiser, mas nunca perca o teu produto âncora, porque é ele que vai te fazer manter-se vivo. E aí, vamos falar aqui dos 7 pilares da inteligência estratégica de negócios. Então a gente falou da base, né? Tudo tem uma base. Você não constrói um prédio de cima para baixo, você constrói de baixo para cima. Então qual que é a base? É desenvolver uma ideia. A tua empresa, para ela nascer, você precisa ter uma ideia desenvolvida. Desenvolva essa ideia e aí sim você vai avançando os passos. Depois que você desenvolveu uma ideia, você já sabe que aquilo dá para fazer, você precisa se rodear de pessoas. Cerque-se de pessoas que estão ali no mesmo objetivo, que estão ali fazendo a mesma coisa que você, que querem a mesma coisa que você. Porque à medida que você fizer isso, você vai conseguir ganhar força. Porque lembre-se, tudo é sobre pessoas. Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói algo grande sozinho. Você precisa de alguém com você para fazer isso acontecer. Depois disso, desenvolva sua liderança. É o que eu falei agora mesmo. Treine a sua liderança. Você não precisa contratar o cara pronto, que vai te custar mais caro e que talvez ele venha melhor que você e ele deveria assumir a tua cadeira. Então, treina o cara, busca a capacitação necessária. Depois disso, qual que é a causa do teu negócio? Essa daqui é magnífica. Respondam para mim aí. Por que você abriu uma empresa? Por que que vocês abriram uma empresa? Por que que vocês decidiram ou por que que vocês querem abrir uma empresa? Por que que você quer ter uma empresa? O que que te faz querer ter uma empresa, no final das contas? Por quê? Porque é legal? Porque. Por quê? Por que ter uma empresa? Por que que eu quero ter uma empresa se eu poderia ser funcionário? E aqui nessa pergunta vocês podem responder qualquer coisa, menos por dinheiro. Porque se for por dinheiro, eu vou te falar, tua empresa não vai dar certo. Sabe por quê? Sua empresa vai ser uma empresa de muito corpo. Ela não vai ter alma e nem mente. Você vai estar focada só no corpo. Faturamento, grana, faturamento, faturamento, faturamento. E ela não vai dar certo. O dinheiro tem que ser a consequência. O dinheiro, ele é uma consequência natural daquele problema que você resolve, daquele impacto que você gera, daquilo de bom que você entrega, do serviço que você produz, do produto que você resolve, tudo isso. A hora que você faz tudo isso, aí você tem dinheiro como consequência, não como objetivo. Então, reflita hoje, talvez, se a tua empresa ela foi instituída por dinheiro ou por um objetivo maior. Qual é o impacto social que você quer gerar? Qual é o impacto que você quer trazer? Entende? É isso que vai fazer com que você mude. E aí, depois disso, você monta um plano de marketing. Por quê? Com o marketing, você vai conseguir. Estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Tá. E aí, você monta um plano de marketing. Por quê? Porque com o marketing, você vai conseguir aparecer nos lugares, colocar o teu produto, impactar o mercado, ser visto, prateleira, venda, conversão, e aí a coisa acontece. E aí você desenvolve um processo de vendas, porque no final tudo é venda. Tudo é venda e pessoas compram de pessoas. Ninguém compra o teu produto. Eles compram do teu vendedor, porque eles se conectaram com o teu vendedor, porque as histórias fizeram sentido, porque teve rapport, porque teve conexão, porque teve um monte de coisa. Teve um monte de coisa antes. No final, gera venda. Mas não tem venda sem conexão, sem pessoas, sem rapport, não tem sem história. Não existe. Não existe. É, deu algum chibou aqui? Não, não existe. E por fim, galera, porque no final tudo é sobre desenvolver pessoas, para criar empresas e impactar o mundo. Essa é a frase que eu deixo para vocês aqui hoje, para que vocês reflitam. Impacte o mundo, mas sobre transformação de pessoas, porque no final tudo é um legado. E se não tem transformação, não tem legado. Você precisa transformar para ter legado. Então, o dia que teus olhos fecharem, o que que vão dizer de você? É o tanto de transformação que você deixou para trás. Então, pensa nisso, tá bom? E aí, galera, aproveitando aqui, a gente vai fazer um pitch rapidinho para você que entendeu que faz sentido, antes ainda de ver todo o resto do conteúdo.
para você já ir pensando. Por 497, você vai ter a oportunidade de levar três profissionais. Você vai ter a oportunidade de levar um profissional estratégico, um profissional de marketing e um profissional de vendas para escalar o teu negócio. Isso aqui serão distribuídos em 10 encontros, onde a gente vai juntar com você, a gente vai entender o teu negócio e de que forma. Não vai ser todo mundo junto, não, porque a gente quer entender no detalhe. Então a gente vai entregar isso de forma fatiada. De que forma? Três encontros com cada uma das especialidades, para a gente entender o detalhe do teu negócio, para a gente entender o detalhe da tua operação, para a gente entender o detalhe do que você precisa e fazer acontecer. Então, se para você já faz sentido, aponta no QR Code, já cai para dentro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E no 10º encontro a gente vai fazer um tira-tema, uma mesa redonda com todo mundo para a gente afiar o processo e fazer acontecer. Se para você ainda não faz sentido, faz o seguinte, continua aqui, assiste o resto que eu tenho certeza que no final você vai entender que a tua empresa está precisando disso, ou que o teu negócio, ou que para você sair do CLT, inclusive, o que você precisa é de pessoas que já fizeram e que estão fazendo aquilo que você quer fazer. Então, pensa, galera, no final, tudo é sobre impactar pessoas. Tudo é sobre a transformação que você gera, tudo é sobre o impacto que você traz, tudo é sobre o problema que você resolve, sobre a dor que você resolve. Então, e eu vou te falar, 497, três pessoas por 10 encontros, tá de graça. Você não vai contratar isso por ninguém. Se você fizer uma continha aqui e dividir, cada encontro tá saindo R$ 49. R$ 49 não é nem a pizza que você come na sexta-feira no final de semana. Então, pensa direitinho aí se a tua empresa merece, se você merece isso, e se o teu próximo nível está a R$ 497 de distância de você. Então, encurta caminho. Eu aprendi na minha vida muito cedo e por isso que eu me tornei executivo cedo. Porque eu entendi que para eu chegar nos lugares, eu tinha que chegar acompanhado de pessoas. Eu nunca chegaria num lugar tão rápido sozinho, porque eu não sabia o caminho, porque eu não sabia os atalhos, porque eu não conhecia os obstáculos. E à medida que eu trouxe para